Olá, meus amigos, eu sou o Edom Ferreira Lima e eu tenho umas considerações de coincidências muito relevantes para passar para vocês sobre a minha pessoa e o Anel Atlante original do qual eu desenvolvi. Essas coincidências me chamaram muito a atenção depois que o Anel Atlante, que eu passei a usar o Anel Atlante depois que ele ficou pronto e depois que eu tive o privilégio de saciar a minha vontade, a minha alta vontade, como assim também a da minha esposa e do meu amigo César. Depois que passei a utilizar o anel, eu comecei de pouco tempo depois de um tempo de estar utilizando, eu comecei a observar algumas coincidências, alguns aprendizados. Por exemplo, começando com o meu próprio nome. Meu nome é Edom, E-D-O-M. Esse nome, até o momento, até o pouco tempo atrás, eu conhecia apenas como sendo Edom, que significava avermelhado, que era um nome hebreu, que era descendentes de Esaú e que existia na antiguidade a cidade de Edom, onde Moisés, inclusive, passou com o seu povo. Depois com o aprofundamento dos meus estudos relacionados ao Anel Atlante e frequentando algumas escolas iniciáticas como a Teosófica e a Eubiose, há cerca de um ano após estar utilizando o Anel Atlante, eu descubro, através das escritas da Blavatsky, que Edom se referia aos 7 reis de Edom do continente Atlante. Ou seja, a Atlântida, ela tinha toda a sua administração global baseada em 7 cantões, em 7 administrações, em 7 cidades. Cada cidade dessa era administrada por um rei, e esse rei, cada reino, formava uma trindade. E a 8ª cidade era onde residiam as divindades que orientavam a humanidade naquela época, uma vez que naquela época a humanidade convivia junto a divindade convivia junto com os humanos. Então, Edom tem a origem a partir da antiga Atlântida. E aqui no Brasil nós temos apenas um único resquício, se não me engano, é o único do mundo, que fica no estado do Piauí, que tem uma pequena resquício perdido na história, chamado 7 cidades, que se reporta desde essa época da antiga Atlântida. O mais curioso é que esse nome foi escolhido pouco antes de eu nascer, porque naquela época, depois que a minha mãe ficou grávida, tanto ela como todas as pessoas ao seu redor já sabiam que aquele filho seria homem. E já tinham, inclusive, depois, com o passar do tempo, antes de eu nascer, tinham escolhido para que o meu nome fosse Roberto. E como eu sou a minha origem, a origem da família da minha mãe é toda de crentes batistas, então naquela época tinha-se o costume de ler a Bíblia todos os dias. E num desses dias, a minha mãe, lendo a Bíblia, encontra esse nome Edom. E ali ela decidiu, comunicou aos pais dela, aos meus avós, e comunicou aos irmãos e todos em volta que eu ia me chamar Edom. Houve algumas resistências de um e de outro, porque na época o nome Roberto era muito em voga, todo mundo gostaria de ser chamado Roberto, e ela realmente fixou na sua mente, no seu coração, e disse que o nome do filho dela iria ser Edom, e aí todos passaram a aceitar. Então, eu sou muito grato a ela, porque até hoje eu gosto muito desse nome.
gosto muito. Ainda na minha primeira infância, com o costume que a minha família sempre teve, sempre preservou, da leitura da Bíblia, inclusive lendo a Bíblia para mim quando eu era na minha primeira infância, que eu nem tinha ido para a escola ainda, então era comum para mim entender das histórias de Moisés, Abraão, Salomão, Davi, Golias, todos esses personagens bíblicos, para mim era muito familiar, devido ao contar de histórias bíblicas de toda a família e dos amigos da família para mim. E uma das histórias que sempre repetiam para mim era a história de Moisés, onde o povo hebreu ficou preso pelos egípcios durante 40 anos, essa coisa toda que a gente conhece, até que Moisés recebeu os 10 mandamentos, e daí todos vocês conhecem. E naquela época eu me lembro que eu ganhei uma mini Bíblia de uma história, uma ilustrada, em que aparecia a foto de um faraó. Não me recordo hoje que faraó que era, só me lembro do rosto dele com aquele queixo grande. E eu deitado de bruços, com a mão no queixo, folheando aquele livro, e eu olhei para aquela imagem daquele faraó e comecei a pensar que ele não poderia pôr a mão no queixo como eu, porque aquele queixo dele era muito grande. Então essas coisas eu passei também a me lembrar que eram coisas que tinham fugido um pouco da minha mente. Nessa época também, logo no início da minha adolescência, era muito comum todos os espaços vagos que existiam nos meus livros e nos meus cadernos, eu fazia desenhos, pentagramas, que lá no Piauí a gente chamava de 5 Salomão. Então eu tinha aquele jeitinho muito rápido de fazer uma estrelinha atrás da outra, embaixo da outra, assim. Todo o meu caderno tinha os deveres e tinha todo o que precisava ser escrito, e em tudo que estava vago eu desenhava o tal dos 5 Salomão, que eu só vim saber muitos anos depois que aquilo se tratava do pentagrama. E às vezes as pessoas na época me perguntavam por que eu fazia aquilo, eu só dizia que era muito bonito. Uns diziam que eu não deveria fazer, porque aquilo parecia coisa não vou falar o nome aqui para a gente não entrar naquilo que não deve. Mas eu também não acreditava, porque aquilo me fazia muito bem fazer esses desenhos do pentagrama, do 5 Salomão, e eu enchia muito aquilo e não sabia o porquê também. E nunca soube até hoje se isso tem algum fundo de verdade e por que não. Eu só sei que é mais uma coincidência que eu trago exatamente nessa do pentagrama como base fundamental para dar a forma do anel atlântico. No início da minha vida adulta, eu vim para Brasília. Cheguei em Brasília, tinha acabado de completar 18 anos, já pela segunda vez. Eu cheguei em Brasília às 5 da manhã. Às 6 da manhã eu estava em casa, tomando um café, me recuperando da viagem, e minha tia, da qual eu estava ia morar com ela, e com o meu tio, estava se arrumando para ir para o trabalho. Ela entrava no trabalho às 7h30, e ela estava ali entre servindo um café e tudo, e se arrumando. E naquele momento ela chegou para mim e disse: Dom, hoje à tarde, eu venho mais cedo para a gente ir numa escola iniciática, eu vou te levar lá para você conhecer tudo que existe lá, e você vai passar lá e vai ser muito bom, você vai gostar. Apesar de resistir um pouco, por não querer ir, por não saber o que era, mas acabei cedendo, fui. Não gostei do que vi na época, porque era algo totalmente alheio a tudo que eu conhecia, e, de qualquer forma, à medida que as horas foram passando lá, eu fui me acalmando, porque a linguagem que era falada lá me era muito familiar, desde a minha época ainda que tinha sido crente batista.
Então, essa escola iniciática eu acabei ingressando 1 ano e meio depois, e lá eu comecei a vivenciar fenômenos e manipulação energéticas da forma como eu conheço e estou buscando explicar para vocês as melhores maneiras de como isso deve ser feito. Então, acabei ingressando nessa escola iniciática, aonde eu pude tomar conhecimento exatamente desses processos abstratos, desses processos mentais e dessa forma energética que até então, para mim, ainda era desconhecidas, porque ainda estava na busca. Eu buscava algo diferente do que eu conhecia, mas não sabia. E essa escola, que eu acabei entrando cerca de 1 ano e meio depois, veio me dar todo o conhecimento que eu precisava, assim também como o entendimento e a calma para poder absorver todos esses fenômenos até então desconhecidos para mim. Continuo nessa escola até hoje e sou muito grato a ela, apesar de, desde que entrei nessa escola, eu nunca deixei de buscar outros tipos de conhecimento que complementassem. Então eu vivenciei muitas experiências em várias escolas diferentes, em vários ensinamentos diferentes, inclusive me tornando mestre de Tai Chi Chuan, inclusive passando por Reiki, inclusive me formando em acupuntura, trabalhar esses aspectos energéticos que eu conhecia lá atrás, a partir já próximo ali dos 30 anos, tudo nasceu a partir dessa escola iniciática. Quanto aos livros de autoconhecimento e de autoajuda que eu li, em que eu participava de palestras, como Lauro Trevisan e muitos outros, esses eu não tenho conta. Então eu sempre dediquei toda a minha vida no que era conhecido por todos como diversões aí de bebida, saída, isso, aquilo, e aquilo outro, eu acabei canalizando tudo em cima de aumentar mais busca e mais buscas e mais buscas em relação a esse autoconhecimento. Numa dessas buscas, quem me surge? A professora Yara Kern, a primeira e até hoje que eu conheço, egiptóloga renomada do Brasil, em que eu assisti ela fazer o lançamento do documentário chamado De Akhenaton a JK, onde mostra Brasília, uma cópia como sendo a cidade que Akhenaton criou na época da dinastia dele. E com a professora Yara, eu fiquei acompanhando ela semanalmente, todas as terças-feiras à noite. Eu e um grupo de amigos estávamos lá para ouvir sobre o Egito, para aprender sobre o Egito, para saber todas essas coisas até o período em que ela partiu para o mundo das estrelas. E esse período durou mais de 10 anos. Uma outra coincidência é que, quando eu estava estudando acupuntura, e também lá no início das aulas de Tai Chi Chuan, que eu fiz uma extensão de Tuiná, que são as massagens taoísta, e naquela época, quando eu deparei com o estudo dos 5 elementos, que é uma matéria que a gente estuda dentro da acupuntura, então tem exatamente a circunferência com todos os órgãos vitais, em que os órgãos vitais vão se retroalimentando a partir do momento que um se energiza, passa para o outro, pelos outros 4, e assim vão completando a roda. E no controle dessa energia, quando um órgão está um pouco com excesso energético, ele tem o controle de um pelo outro, só que por dentro da circunferência. E esse desenho, ele é exatamente o pentagrama, exatamente desenhado como eu sempre fiz desde criança. Ou seja, você levando a primeira perna, as últimas, sempre da mesma maneira.
E isso me chamou muita atenção e me recordou bastante da minha infância, mas até então eu não tinha um entendimento ainda o porquê que eu tinha esses insights de desenhar tantos pentagramas, ou como fazia na época lá da minha primeira infância. Então é isso, meu amigo, as coincidências que vêm desde o meu nome até toda essa trajetória de busca da espiritualidade, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo, principalmente a partir dos meus 20 anos de idade, até encontrar o Anel Atlante e aumentar de forma significativa todo esse conhecimento e conseguir fazer um link desde o meu passado mais remoto, como criança, até os dias de hoje. Isso para mim tem uma importância muito grande. Não que eu seja diferente de você que está me assistindo, não que eu seja melhor, não que eu tenha nada de especial que você não tenha. Apenas foram coincidências que eu acredito que, pelo aumento da intuição, a partir do momento que passei a utilizar o meu Anel Atlante, o meu tão sonhado e desejado Anel Atlante, começaram a brotar e eu tive muita vontade de compartilhar isso com vocês. E se você entrou em sintonia comigo sobre essas histórias da Atlântida, dos mundos antigos e sobre o Anel Atlante e todos os ensinamentos que eu procuro passar a partir desse canal, se inscreva nesse canal, dê um like, registre-se, para que você seja sempre notificado do próximo vídeo que será. Muito obrigado e até o próximo.